Opa, pessoal, tudo bom? Meu nome é Valdemir Neto. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre animação, mais focada na parte de jogos mesmo. Enfim, começando logo, o que seria animação? Bom, animação é a ideia de fazer a ilusão de movimento, seja ele 3D ou 2D, num plano estático bidimensional. Por exemplo, desenhos, rabiscos, sequência de fotos, simulações digitais mesmo. E a palavra animação, ela vem do latim, anima, animado, desculpa, que por sua vez é derivada da palavra anima, que significa espírito ou alma. Então a própria palavra animação já dá a ideia de que vai ser a ilusão de movimento, vai ser dar vida a algo que não está vivo, fazendo ele se mexer, fazendo ele cantar, falar, ou simplesmente existir mesmo. E como exemplo, eu trouxe três exemplinhos. Tentei pegar um de cada tipo, que eu acho mais importante assim para animação. Eu peguei um exemplo 2D do jogo Gris, da Nomad Studio. É um jogo muito bom, por sinal, muito lindo visualmente, muito apelativo. Eu trouxe também o Castlevania, Symphony of the Night, que foi produzido da Konami, pelo produtor Kojima, que já traz uma pegada mais pixelizada, mais clássica, arcaica, por assim dizer. Mas ainda é muito usado ultimamente, pela essa facilidade de poder manipular. E eu trouxe também um jogo chamado Outer Wilds, que foi distribuído pela Annapurna Entertainment Interactive. E diferente dos outros dois anteriores, Outer Wilds ele foca mais nessa tridimensionalidade mesmo. Já dá essa ideia de um espaço aberto, que a câmera pode andar pelo ambiente, que vai seguir o personagem. E esses são só alguns exemplos que eu trouxe para demonstrar realmente o que seria animação. Tá, a gente já sabe o que que é animação, mas como é que surgiu a animação? Bom, a ideia da animação, ela surgiu bem lá nos primórdios, bem antigamente mesmo, que começou até com a ideia das pinturas rupestres. Que as pinturas rupestres, elas são gravuras mesmo, pinturas, para contar o cotidiano dos seres que viveram na época. Esse cotidiano geralmente era baseado em caça mesmo, então tinha lá os desenhos deles saindo das cavernas, deles caçando, voltando, mostrando a vida dos filhos, quando eles eram cuidados na caverna. E esse foi primeira ideia que a gente teve assim de animação, de fazer algo linear, algo que conte uma história mesmo. Mas, tá, essa é a ideia. Quando foi que a gente começou a produzir, a avançar essa ideia mais aprofundadamente? Bom, o começo teve com a fotografia, que a fotografia, a ideia dela era capturar um momento para ser revisto no futuro mesmo. Já a animação, ela pega essa ideia e já faz tornar um pouco mais complexa. Ela deixa de querer capturar o momento estático parado e já tenta reproduzir o movimento é, no futuro mesmo. E pode ser feito com, bom, como eu falei, desenhos, sequência de fotos, rabiscos, né, no papel. E a primeira ideia assim física que a gente teve de uma animação foi o pracinoscópio. O pracinoscópio, ele é um aparelho que projeta assim uma tela com imagens desenhadas, geralmente eram sobre fitas transparentes ou então papéis um pouco mais gastadozinhos mesmo. E ela foi inventada pelo francês Émile Reynaud, de 1877. Eu não sei falar francês, espero que eu esteja pronunciando corretamente o nome dele, mas, enfim, o aparelho que Emily fez no começo, ele tinha uma ideia muito simples. Ter essas imagens rodando e reproduzir elas no pracinoscópio através de uma manivela que ficava girando e a imagem ficava girando junto com a manivela, dando assim essa impressão de sequência, de movimento. Mas essas foram as primeiras versões. Em outras versões, um pouco mais trabalhadas, desenvolvidas acima delas, Emily teve a ideia de usar uma sequência de espelhos num polígono de 12 lados
que iam refletir a imagem para fazer algo mais centrado, algo mais focado. É só uma curiosidade. Por que 12? Por que essa questão desse número exato? Bom, estudos dizem que o ser humano ele tem uma visão de aproximadamente 60 frames por segundo, ou seja, 60 quadros por segundo. Mas acredite que 12 a 16 seja o mínimo necessário para convencer a ideia de movimento, sem dar essa ideia de travamento, essa ideia de parado, estático, travando mesmo. Sim, voltando. Depois de algumas modificações, Emily ele percebeu que dava para melhorar. Então ele colocou um adornozinho de plástico, geralmente era preto, com as frestas, que era a partir dessas frestas que a imagem refletida pelo espelho chegava no seu olho de forma bem focadazinha, sem você precisar se preocupar com as imagens dos outros espelhos. Possibilitando também que outras pessoas que estejam ao redor também possam ver a mesma cena. E ele também colocou um abajur em cima para justamente iluminar o equipamento. Geralmente, se fosse de noite ou então um ambiente muito fechado, muito escuro, esse abajur já era perfeito para viabilizar luz, para poder ver. E eu botei só por questão de curiosidade, essa sequência de imagens do cavalo andando, cavalo correndo, perdão, é uma sequência de fotos que teve a ideia de uma aposta. Era uma aposta que corredores de cavalos tinham na época para ver se o cavalo ele tirava todas as patas do chão em algum momento que ele corria. Sendo que não tinha como a gente perceber só pelo olho humano. Então, o que eles fizeram? Eles chamaram Edward Muybridge. Muybridge, ele já tinha esse conhecimento de fotografia, já era bem estudado na área, e depois que ele chamou, ele teve uma ideia para conseguir capturar não só o movimento, ou não só a imagem do cavalo com as pernas levantadas, mas a sequência que faria o movimento. Então ele chegou lá ele pegou um cavalo com um corredor, fez um circuitozinho curto, pequeno mesmo, com 12 câmeras posicionadas uma do lado da outra, de forma sequencial, que eram ativadas através de fios bem frágilzinhos mesmo. Então a ideia é que quando o cavalo passasse, ele ia passar, os fios iam arrebentar e acionar as máquinas. Essas máquinas iam tirar as fotos e o resultado seria a reprodução do movimento que está tendo aí nos slides, que Muybridge ele já deu a ideia de que 12 era o suficiente para o que ele queria, era o necessário. E na época isso foi um estouro, um avanço maravilhoso. Eles estavam vendo de forma na frente deles essa reprodução de movimento. E só questão de curiosidade, sim, o cavalo ele tira todas as patas do chão no momento, quando ele está caminhando. Tá, a gente já falou como surgiu. E como é que tá hoje em dia? Como é que a gente se atualizou? Bom, com todo avanço tecnológico da área, com todo esse empenho em desenvolver mais sobre o assunto, hoje em dia a gente é capaz de fazer essa ilusão de movimento, tanto com bonecos de palito mesmo, no papel, que você pode desenhar ele no papel, colocar um na frente do outro e ficar alternando as folhas. Isso já é considerado animação, né? Dá essa ideia de movimento. A gente tem também a opção de sequência de câmeras, como o Muybridge tinha feito antigamente, sendo que tem uma técnica específica para isso, que é chamada de, sem ser filmagem mesmo, tem uma técnica chamada de stop motion. Que essa técnica ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar um cenáriozinho, você vai produzir um cenáriozinho, posicionar uma câmera focada nesse cenário, e geralmente ela é feita em cima de uma mesa com alguns objetos de massinha mesmo, ou então tiras de papel posicionadas na vertical. E a ideia é você tira uma foto, muda o boneco, então muda a imagem, tira outra foto, muda, tira, repete todo o processo várias vezes, e no final o resultado seria um stop motion, que são essas sequências de imagens paradas produzindo movimento. Tá, mas
que mais a gente tem? Bom, a gente também tem animação feitas em software, feitas no meio digital. Como eu trouxe alguns exemplozinhos, perdão, são exemplos de desenhos, filmes, comerciais e, é claro, jogos também. Como exemplo, eu trouxe a questão do filme do Wallace e Gromit, é um filme um pouquinho antigo, que é feito totalmente stop motion, bem divertido, por sinal. Na segunda imagem, no caso, na primeira imagem da direita, no caso, nos slides, isso foi um comercial feito que eu achei mesmo na internet. Abaixo do Wallace e do Gromit, eu botei uma cutscenezinha do jogo Halo. Do lado e embaixo, eu decidi trazer dois tipos de jogos brasileiros, para representar um pouquinho o Brasil mesmo. O primeiro jogo que eu trouxe foi o A Lenda do Herói, que tem esse estilo de plataforma pixelizado, mais na ideia do Mario, do Sonic, da época mesmo, que a ideia era focar no antigo mesmo, trazer esse sentimento de nostalgia. E o interessante desse jogo é que, além de ser pixelizado, as suas ações são cantadas. É, os Cachos Brothers, com os produtores desse jogo, eles tiveram essa ideia de fazer um jogo em que a música se adapte ao jeito que você joga. Por exemplo, se você ficar parado muito tempo, vai começar a ver uma canção dublada sobre o jogo. Se você andar, matar um inimigo, a canção vai mudar. Como é que você progride, vai mudando também a música. E o último exemplo que eu trouxe foi o filme Dandara, que ele é um pouco recentinho, foi lançado recentemente, mas ele tem uma pegada diferente, também é de plataforma linear, mas ele também traz essa ideia de você explorar mais do que ter um objetivo específico, é mais exploração com, com um ponto muito importante que eu achei bem divertido, foi essa ideia das referências que elas trazem. São referências não só de fora, mas também do Brasil. Como, por exemplo, na imagem que tem uma representação do Apaporu, de Tarsila do Amaral. E isso, pra mim, quando eu tava assistindo, vendo o trailer sobre isso, foi maravilhoso. Foi algo bem criativo, assim. Beleza. A gente já viu o que que é animação, como surgiu, mas como é que a gente pode aplicar isso nos jogos hoje em dia? Bom, a animação focada em jogos, ela vai depender do estilo de jogo que você quer. Se ele vai ser, dependendo do gênero também, se ele vai ser algo 2D, algo 3D, vai ser algo pixelizado. Ele é um jogo de plataforma, vai ter uma história linear, vai ser algo cooperativo, como é que vai ser o jogo? Bom, e dependendo do estilo do jogo e do gênero dele, a gente tem alguns exemplozinhos que eu trouxe, três que eu acho mais importante, assim, e mais prático e simples para jogos mesmo. Eu trouxe jogos 2D, são jogos focados nesse mais estilo mais retrô, mais bidimensional mesmo, geralmente são jogos feitos em plataforma mesmo. E como dois exemplos, eu trouxe dois exemplos bem famosinhos. Eu trouxe o Cuphead, da estúdio MDHR, lançado em 2017, que ganhou uma série recentemente na Netflix, tá muito boa por sinal. Ele traz mais esse estilo da Disney antigamente. Então, ele foi bem. A fama dele foi dada por causa disso, por causa dessa familiaridade com os desenhos antigos que tinham antigamente, nos filmes da Disney antigamente. O outro exemplo que eu trouxe, que eu já falei e vou falar bastante sobre ele também, que eu acho a direção artística desse jogo espetacular, junto com a produção musical, Gris, da Nomad Studio, que foi lançado em 2018, que foi um dos jogos que realmente mais marcou nessas duas questões, questão artística e musical. Enfim, voltando mais para a animação, a gente tem também animações 3D, que focam, como o próprio nome dá a ideia, essas representações tridimensionais. Ou seja, o seu personagem ele vai ter a possibilidade de interagir com o ambiente de forma mais dinâmica. A câmera vai poder mostrar o ambiente, o personagem, as situações que ele está tentando demonstrar, que o jogador tá fazendo. E eu trouxe dois exemplos, eu trouxe um clássico e um mais recente. O clássico,
eu resolvi trazer Super Mario 64, feito do NES, da Nintendo, que foi um salto assim gráfico de animação mesmo, da ideia de trazer algo 2D pro 3D. Então, por ter sido lançado na época mais antiga, a resolução não era tão boa, as texturas eram bem maçantes, mas era sim um jogo maravilhoso. Ele tem uma roteirização que prende mesmo. Tanto que ele focou na jogabilidade do Mario, sem mudar muito assim. E outro jogo que eu trouxe é algo bem recente, pela verdade, lançou esse ano ainda, 2022, foi o jogo Elden Ring, lançado pela Namco. E Elden Ring, ele vem dessa ideia da série Dark Souls, né, do Souls-like, que é essa ideia de você progredir no mundo aberto. Toda vez que você morrer, você volta de um ponto. E geralmente ele é focado em mostrar essas ambientações majestosas, essas paisagens exageradas, criaturas monstruosas mesmo, para dar essa ideia de algo, uma aventura épica, uma narrativa bem envolvente mesmo. E esse é um ótimo exemplo de animação tridimensional. Outro exemplo que eu trouxe, que eu não estou vendo muito ser usada ultimamente em jogos, mas ainda assim tem jogos que usam, que é pixel art, que são jogos que são aclamados como clássico assim, que utilizam essa baixa resolução, porque geralmente o foco de quem usa pixel art é a praticidade e a facilidade de usar imagens de baixas resoluções na sequência para fazer a movimentação do jogador, do ambiente, dele interagindo com outros NPCs, né, que são personagens do próprio jogo, que o jogador não pode jogar. Mas o foco geralmente é essa questão da narrativa, de contar uma história. E é muito interessante dois exemplos que eu decidi trazer. O primeiro exemplo que eu trouxe foi o Pokémon White, de Nintendo, lançado em 2010, que apesar do jogo de câmera, do posicionamento, fazer parecer algo 3D, é completamente bidimensional. É algo feito numa tela plana. Mas ele consegue passar essa ideia de tridimensionalidade, mesmo utilizando resolução baixa de pixel art. Outro jogo que eu achei interessante trazer foi o jogo Omori, da Omocad, que foi lançado em 2020. Que ele já é um jogo mais focado em RPG, ou seja, roleplay game, que é um jogo onde você interpreta alguém. Você interpreta um personagem numa história, numa narrativa. Que no caso do jogo é o Omori. Eu recomendo muito que, se vocês tiverem a oportunidade, joguem, que realmente é outro jogo bem interessante, assim, bem... Ele consegue prender sua atenção na história e tem uma reviravolta bem complexa, assim, por assim dizer. Eu recomendo dar uma olhadinha. Tá. Eu falei mais dos mais usados, mais comuns, o 2D, o 3D e a pixel art. Mas para não deixar de fora, eu decidi trazer mais dois tipos de animação que é bem usada em desenhos e filmes, mas eu não vejo tanto ser usada assim em jogos por ser mais trabalhado mesmo, ser um pouco cansativo, complexo de trabalhar, mas eles existem. E eu trouxe dois exemplos. O primeiro que eu achei muito interessante é um filme interativo, que não é necessariamente um jogo, mas sim um filme interativo, feito totalmente em stop motion. Ele ainda não foi lançado esse ano, mas ele vai ser lançado em 2024, produzido pela Wildfly. Como dá para ver nos slides, todas as animações, todos os movimentos são todos os ambientes, eles são feitos na ideia de stop motion, ou seja, essa sequência de fotos que você vai lá, tira uma foto, você muda um pouquinho o personagem, tira outra foto e repete até ter o movimento completo. E outro que, pelo mesmo problema de não ser muito utilizado, por ser bem complexo, mas tem sim bastantes aplicações, em alguns jogos da Team Cherry, por exemplo, Ori e Hollow Knight. Hollow Knight
A maioria dos cenários, se não todos, eles são feitos à mão, pintados mesmo, no tradicional, e depois são escaneados. E outros são pintados digitalmente, que são geralmente personagens, inimigos, efeitos especiais mesmo. Mas a maioria dos ambientes, ele é feito mesmo na mão, na raça, como fala, né? E é muito bom esse estilo de animação ser usado em jogos, apesar de ser um pouquinho trabalhoso, porque ele é algo que você tem bastante controle. Você tem a possibilidade de, errei algo, vou ter que refazer. Aí você pode ajeitar depois no meio digital mesmo com Photoshop, algum efeito especialzinho. E é bem interessante mesmo. Tá, a gente já escolheu, já soube, sabe que é animação e já escolheu o tipo de jogo que a gente vai querer. A gente já escolheu o tipo de animação que a gente vai querer. Se é algo 2D, se é algo 3D, pixel art. E aí? Parou aí? Não. A animação é bem mais complicada. Você acha que acabou, mas ela surpreende. Outras aplicações da animação é a subdivisão dela em subgêneros menores. Como, por exemplo, eu trouxe alguns exemplozinhos, animação de personagem, que vai focar mais na animação de personagens, de inimigos, questão de movimento, de interação entre o próprio personagem, mais focado em character design. Tem também animação de efeitos, que é um caso de animação à partezinho, que ele vai tratar, como o próprio nome fala, de efeitos. Por exemplo, efeitos de vento batendo nas árvores, do brilho de uma espada, do sangue do inimigo, algo do tipo. A gente tem também animação de ambiente, que é focado mais, bom, em ambiente mesmo, mostrar como é o mundo que o personagem está interagindo. Porque o personagem, querendo ou não, ele faz parte de um mundo. Ele faz parte de uma história, de uma narrativa. E esse mundo, mesmo sem, teoricamente, se o personagem não estivesse ali, ele ainda ia existir. Ele ainda ia interagir, ia ser um cenário orgânico. Então as empresas elas fazem muito isso de contratar vários artistas para fazer vários ambientes. Por exemplo, selvas, florestas, praias, castelos, mansões mesmo. E apesar de ser uma área bem trabalhosazinha, ela é muito interessante de trabalhar. Eu recomendo quem tiver interesse em se aprofundar nessa área, se afundar em vídeos no YouTube mesmo, fazer cursos na internet, porque é realmente uma área que vale muito a pena. Vale muito a pena. Além de, bom, retorno financeiro, tem também a recompensa que você sente. Você vê o que você fez no jogo, o que você produziu, um cenário, sendo jogado e aproveitado por outras pessoas, é algo recompensador, é algo maravilhoso. Mas nem tudo são flores, né? Nem tudo é um mar de rosas. Tem também a questão de animações técnicas, que eu gosto muito, que são animações, como o próprio nome fala, é algo mais técnico, algo mais puxado para programação. Ou seja, ele vai mais nessa questão de simular algo real do que criar algo mesmo. Por exemplo, muitas de animações de água ou fogo ou textura de alguns objetos, como por exemplo, tem um exemplo na universidade, é um plano, tem uma bolinha descendo no plano e esse plano ele é elástico. Ou seja, isso tudo ele é feito no simulador a partir de programação, a partir de scripts mesmo. É uma área bem mais chatinha de se trabalhar, mas ela também é muito pedida no mercado, o pessoal vai muito atrás, justamente por ser algo complicado, né? Quem sabe, quem tem o conhecimento, justamente vai se dar bem nessa área. Então, tá. E quem não tem? Bom, ainda tem alguns tipos de animação. Geralmente jogos, eles têm dois tipos de animações principais, que são as animações de cutscene e as animações de gameplay. As animações de cutscene, elas são interessantes porque elas são feitas pelos próprios roteiristas, pelos desenvolvedores. Ou seja, eles têm o controle do que o personagem vai fazer, do que vai acontecer na cena. Então, são eles que têm eles ditam o que vai acontecer.
E esse controle é bom para você querer passar algo para o jogador. Por exemplo, você quer fazer uma cena de uma redenção, como está no próprio o slide. Tem aí o Kratos no jogo God of War. Ele está num momento de redenção. E a animação, ela enfatiza essa característica, essa informação que quer ser passada para o usuário. Tá, mas o jogo nem sempre são os roteiristas que vão controlar. E aí? É aí que entra a questão de animação de gameplay. A animação de gameplay vai ser o que vai aparecer na tela para o usuário no momento que ele está jogando. Vai ser o retorno visual do que está acontecendo para o jogador. Ele é um pouco mais difícil de se trabalhar porque ele trabalha mais na questão de mesclar animações. Então, em questão de animação de gameplay, você vai ter que ter esse cuidado minucioso para que a animação não fique algo travado, algo que você começa uma animação de andar, aí o personagem pula, mas ele ainda está na animação de andar. Então quebra um pouco essa. Esqueci, perdão. É que geralmente esquece as palavras, mas voltando. Enfim, ele dá essa possibilidade de você poder trabalhar mais na animação para poder casar, as coisas casarem bem, para ser algo fluido. Essa palavra que eu tinha esquecido. Fazer algo fluido. Algo que o usuário ele sinta que aquilo realmente está acontecendo. Que não seja só algo da tela. Tá, o que tudo isso tem em comum? Todos esses tipos de animação, esses subgêneros de animação, todos eles têm um ponto comum específico. Que, como eu falei, é transmitir a informação para o jogador. É esse retorno visual que eu tinha falado. Porque no final os jogos são isso. São retornos visuais para você de alguma coisa, seja ele uma história, é algo para você jogar com seus amigos, algo para você se distrair mesmo. A ideia de animação é essa, fazer com que algo simule movimento, que simule um cenário, que algo seja orgânico, vivo, como a própria animação fala. Tá, e como é... Eita, passei. Como é que o tipo de animação vai favorecer o meu jogo? Tudo bem, eu já escolhi o tipo do meu jogo, já escolhi a animação dele, já descobri em que tipo de animação eu quero focar, mas como é que isso tudo vai auxiliar na passagem de sentimento no jogo? Essa passagem de informação. Bom, dependendo do tipo de jogo que você está planejando produzir, se ele for um jogo de plataforma, se for um puzzle de quebra-cabeça, ou então contar uma narrativa mesmo, ele vai depender muito da questão da animação para se apoiar, para ser a base dele. Um exemplo que eu decidi trazer foi Gris. Gris é um jogo maravilhoso. É uma produção artística, tanto visual quanto sonora, perfeita, assim, perfeita. E o estilo de animação justamente enfatiza as emoções e as informações que vocês vão sentir. Por exemplo, se vocês tiverem um tempinho para jogar, eu recomendo muito. Ele nem é tão caro assim. E vale muito a pena o dinheiro investido. Que a Nomada Studios ela conseguiu fazer um jogo que fosse capaz de transmitir realmente emoções. Por exemplo, em certas partes do jogo, você começa o jogo sem cor nenhuma. Você perde a base que você tinha, que no jogo é representado por uma mão, que ele segurava, a personagem principal, a Gris. E após a perda, ela perdeu as cores. Então, no começo do jogo, você tem essa ideia de... Como está nos primeiros slides. Tem essa ideia de... Ela tem um caminhar mais pesado, mais baixo. Ela tem toda uma postura de decadência, de desespero, de falta de esperança. Como se ela tivesse realmente desistido. E foi uma jogada boa da Nomad Studio fazer isso, porque toda vez que tem esses padrões monocromáticos de escala de cinza, eles têm essa ideia de sentimento negativo, que é justamente o que eles querem passar para o jogador. Querem dar uma sensação de perigo,
de alerta. Por exemplo, algum dos monstros do jogo, como por exemplo esse pássaro gigante, que é feito de uma matéria preta, ele é um dos principais antagonistas da Grace, durante a jornada dela. Então toda vez que ele aparece geralmente nessa escala de cor cinza, na escala mais puxada para preto. Por quê? Porque isso vai auxiliar na passagem do que o jogo quer que você sinta. Ele quer que você sinta essa ideia mesmo de desespero, de alerta, de tensão. E o jogo faz um contraponto que eu acho assim maravilhoso, é perfeito o jeito que ele faz, que é conforme você progride no jogo, você dá para perceber através das cores e das formas bem definidas assim do ambiente, do cenário, tudo que a Gris está sentindo nesse momento. Por exemplo, no primeiro momento, a primeira cor que ela consegue ganhar é a cor vermelha, que é a raiva, que é a cor foi representada na raiva dos estágios do luto. Que o jogo em si, ele dá essa narrativa sobre a passagem de alguém, sobre a perda de algo, sobre o luto. Que no caso é a Grace perdeu o ponto seguro dela. Ela perdeu o lugar que ela se sentia acolhida. Então, o primeiro sentimento, assim, a primeira cor que é mostrada para o jogador, o primeiro sentimento que ela recobre depois de perder tudo é a cor vermelha, que é a raiva. E é muito interessante porque ele não é só demonstrado na Gris, mas sim no ambiente à volta dela. Por exemplo, o primeiro ambiente é um ambiente desértico, vermelho, que é afetado por fortes rajadas de tempestade, que geralmente simbolizam essa ideia de uma tempestade de raiva, algo difícil de passar. Que é também uma das primeiras habilidades que a Gris consegue superar. Ela consegue uma habilidade que ela consegue se transformar num quadrado pesado e não ser arrastada pela tempestade de areia. E toda vez que ela consegue uma nova cor, como está no primeiro cenário, o ambiente muda. Ele não só cria novas coisas, mas ele também adiciona cor no cenário que já existia. Por exemplo, no segundo momento, quando ela pega uma outra emoção, representada por a cor verde, que eu não me lembro exatamente qual ela é, mas ela é o segundo estágio do luto, ele dá essa ideia de vida, de renovação, essa ideia de planta. E é aí que surgem as florestas, que eles pegam eles sabem casar bem essa ideia do vermelho com verde para fazer um cenário acolhedor, algo vivo mesmo, que é uma floresta. Tem também essa questão de que cada quebra-cabeça do jogo, que é um jogo de plataforma de quebra-cabeças, cada um deles tem uma cor para identificar o tipo de quebra-cabeça. Ou seja, não é só algo que a Gris está sentindo, e sim algo que o jogador precisa saber para poder progredir no jogo. E ele tem os cenários, eles têm toda essa ideia de cor chamada watercolor, né? Que é geralmente pinturas mesmo, simboliza pinturas em telas mesmo, feitas no pincel. A maioria delas foi feita à mão, e depois escaneado digitalmente, tanto o cenário quanto os movimentos da personagem. E outro ponto é que as cutscenes, elas usam perfeitamente as cores e as formas bem definidas, como eu falei, para transmitir essa história. Ou seja, por exemplo, no terceiro slide, ou na terceira imagem do slide, você vê que ela está mais calma. Você vê que tem uma gama um arco-íris de cores que vai simbolizar que ela está em paz. Dá essa ideia de esperança, dá essa ideia de conclusão. O final, por mais longo que seja, é mais ou menos umas 2 horas de jogo, o final é muito recompensador. Porque ao mesmo tempo que você vê essa ideia de animação, dessa ideia da Gris progredindo na história para recuperar as emoções, atingir um ponto estável, ela consegue, junto com as emoções, recuperar a voz, que até então não tinha. E no jogo, bom, não tem voz. Em nenhum momento ela fala. Ela canta. E é esse o ponto que pega o final. Essa ideia da voz dela, uma voz melódica, uma voz linda, exuberante, assim. Tanto que uma das habilidades que quando ela recupera a voz
é justamente dar vida às plantas ao redor dela. Ou seja, geralmente o cenário que estava, apesar de ter cor, algumas plantas estarem mortas, por assim dizer, ela consegue com a voz dela, dando essa ideia junto com as cores, trazer a vida de volta. Ou seja, ela está cada vez, à medida que progride, recuperando mais essa estabilidade que ela tinha no começo e tinha perdido. Então, novamente, se vocês tiverem a oportunidade de jogar Grace, joguem, porque vale muito a pena, vale cada centavo. Enfim, a gente já falou bastante de animação, aplicabilidades em jogos, mas eu vou falar algo aqui mais puxado para termos técnicos, mas algo para vocês, é, algo mais para auxiliar mesmo, como se fossem dicas sobre como melhorar a animação de vocês. Algo para vocês terem em mente quando vocês estiverem produzindo assim os jogos. Questão de movimento, interações ou algo do tipo. Que são os 12 princípios da animação. O que são esses 12 princípios da animação? Bom, caso você nunca tenha ouvido falar desses 12 princípios, eles foram feitos e criados a partir da própria Walt Disney. Walt Disney, ela teve a ideia de fazer um livro de regras, por assim dizer, que é chamado de a Bíblia dos Animadores, que contém os 12 princípios da animação. E ele, apesar de ele ser de 1920, 1930, por aí, ele ainda hoje é utilizado até como critério de julgamento, para você ver o quão importante esses princípios são. E esses princípios, eles são ditos como o que vai dar a vida de forma convincente. Não basta só você fazer a ilusão do movimento. Você tem que fazer algo bem feito, algo que realmente pareça algo orgânico, algo vivo. Então, os 12 princípios usam muito dessa ideia para poder fazer as animações, seja desenhos, jogos e etc. Um dos primeiros princípios é o squash and stretch, ou seja, a dilatação e a compressão de objetos. Por exemplo, você pega uma bolinha de plástico na mão, ou então uma bolinha de tênis, qualquer coisa, e se você jogar no chão, você vai ver que geralmente quando vai fazer uma representação em desenho ou animação, ela vai esticar na medida que ela atingir muita velocidade, e quando ela atingir o chão, ela vai se comprimir, justamente pela força. Quanto mais ela comprimir, mais ela vai saltar e esticar na hora do salto, justamente para dar essa ideia de força, de elasticidade. É muito utilizada mais para dizer o material, geralmente, do objeto ou do personagem. Isso não é só, como eu falei, não é só de objetos, de bolas, mas sim de personagens mesmo. Geralmente personagens, quando ele tem um estilo mais cartunesco, mais de desenho mesmo, quando eles pulam, vocês veem que quando as pernas, o corpo deles estica para justamente dar essa ideia de propulsão, para dar essa ideia de que eles pularam com certa força. E a mesma coisa na hora de compressão. Quando eles aterrissam, eles dão uma comprimidinha, uma enlargadinha e depois volta para o estado normal. O segundo princípio de animação que a gente tem se chama antecipação, que ele casa muito bem com o squat stretch, que ele vai dar essa ideia de força, de intensidade. Por exemplo, como tem na imagem do slide, botei dois exemplos, um com e um sem antecipação. No caso, o personagem está pronto para dar um soco. Mas como é que a gente faz esse soco parecer algo convincente, algo real? Você não vai simplesmente fazer o personagem levantar o braço e encostar na outra pessoa. A ideia é justamente trazer o braço para trás, dar essa ideia de preparação para poder desferir o soco. Que ele vai justamente dar essa ideia de ele tá carregando uma força e vai desferir um golpe. É uma ideia de intensidade. E antecipação é muito usado justamente para cenas de ação, de combate, ou então movimento de personagens, ou algo do tipo. Bom, continuando. Do terceiro princípio é a questão de staging, que ele não é um princípio mais focado em animação em si, mas ele tem mais a ideia de produção cinematográfica. Por exemplo, tem uma câmera
posicionada perfeitamente para ver a minha expressão, o meu rosto mostrando o que eu estou falando e os meus movimentos. E isso é um exemplo bom de staging. Um exemplo ruim de staging seria se eu virasse de lado e vocês não conseguissem ver como eu estou falando. Isso seria um bad staging. Então menos essa ideia de animação e mais essa ideia de produção cinematográfica mesmo. O jeito que você mostra o que está acontecendo, e quando eu falo jeito, eu quero dizer a forma, né, o ângulo de câmera, como os personagens estão dispostos no ambiente, vai dizer muito sobre o tipo de animação. Geralmente, por exemplo, na conversa que está tendo na foto, na imagem do slide, tem um exemplo de stage ruim, que são os personagens de lado, e que você não dá para ver exatamente do que eles estão falando, como eles estão se mexendo, mas do lado tem o lado do stage bom, stage bem produzido, que são essa ideia de 3/4, que ele não está virado para um lado, mas também não está algo frontal. Então você tem essa ideia de esse ângulo que mostra vocês, duas pessoas interagindo, mas também que dá essa ideia de como é que eu posso dizer uma palavra boa para falar? Essa ideia de organização na composição da imagem. Juntamente com ela, tem o quarto princípio da animação, que é o straightforward e pose-to-pose. Esse quarto princípio, ele tá mais para diferente dos outros, ele vai mais para como você vai produzir animação. Por exemplo, o straightforward é o tipo de animação em que você vai desenhar, você começa numa pose inicial e a partir dela você vai fazendo as sequências dessa animação. Ou seja, você tem mais o controle do desenho anterior. Por exemplo, numa caminhada, você vai desenhar ele na posição inicial, você vai fazer ele avançando e se abaixando um pouquinho, você vai ter a continuação, botando um passo para frente, e você vai ter a quarta parte, que seria ele no estágio mais acima, fazendo a troca de pés. Então, isso já é muito utilizado na questão de movimento simples, como por exemplo, o caminhar, uma corrida simples, básica, e etc. Já o pose-to-pose é algo mais técnico. Ele é algo que é feito mais. Você vai fazer questão de keyframes, ou seja, o que são keyframes? São poses essenciais, poses chaves. Ou seja, você vai fazer as poses chaves de cada ação, ou seja, é um personagem pulando um buraco. Você vai ter o estágio inicial, que ele vai se preparar para pular. Você vai ter o estágio mediano, que vai ser o estágio em que ele vai estar no ar, pulando. E você vai ter o estágio final, que vai ser ele aterrissando no chão. E a partir dessas poses chaves, você vai conseguir fazer os são chamados in-betweens, ou seja, as poses entre um e outro. Por exemplo, entre o pulo e o meio do salto, você vai ter a questão dele se proporcionando para poder atingir a altura que ele quer atingir. Tá, quando é que eu uso um e quando é que eu uso o outro? Geralmente, Street Fighter, ele tem essa parte ruim de você não ter exatamente a ideia de como vai terminar. Ou seja, ele é muito utilizado para fazer tradicionalmente fogo, por exemplo, então água, que você pode ditar exatamente como vai ser, sem se preocupar se vai atingir pontos específicos. Então isso é bom já para fazer algo mais desorganizado, entre aspas, mas também mais orgânico. E ele contrasta muito com o pose-to-pose. O pose-to-pose, ele vai fazer essa ideia de você indo de uma posição a outra com mais controle, mais organização na imagem. Então, dependendo do que você está tentando animar, você pode escolher qualquer um dos dois e seguir com eles. O quinto princípio de animação que temos é o follow-through e o overlapping. Ou seja, é o ato de seguir e ficar um na frente do outro. Por exemplo, no slide, ele tem essas duas imagens, uma com
o follow through e overlap, e uma sem. Geralmente quando você vê uma animação meio travada, ela mais parada, isso pode ser um bom indicador de que esteja faltando um follow through e um overlapping. Por exemplo, a personagem na imagem, ela tá pulando. Então, o que acontece quando alguém de cabelo longo e vestido pula? O vestido aí se levanta, ele segue o personagem, o follow through, e o cabelo também. Você vai ver que geralmente ele pula, o cabelo ele vai ir pra cima, e na hora que você descer, ele vai começar a descer junto com você, ou seja, vai seguir. E o exemplo ruim é quando você pula e nada acontece. Tá, você sai do chão, mas e o resto? O vestido e o cabelo ficam estáticos. Isso é um péssimo exemplo de overlap em follow-through. Ou seja, é uma coisa que você tem que ter muito cuidado para convencer algo mais orgânico. Porque querendo ou não, existe a gravidade. E ela vai puxar as coisas para baixo, principalmente o cabelo e o vestido. Continuando com o sexto princípio, ele é o conceito do easy in e easy out. O que seria easy in e easy out? Seria essa ideia de quando você está começando ou finalizando o movimento, você tem essa ideia de aumento na velocidade para poder atingir a velocidade necessária. Isso até tem na física, que para você fazer algo se movimentar, você bota um pouco de força, ele vai ganhar velocidade, aí ele vai estacionar na velocidade que você deseja, por exemplo, na imagem, é um homem andando num... Eu não sei exatamente o que é isso, mas eu acho que outro exemplo que poderia ter sido dado era um exemplo de um carro andando mesmo. E essa ideia de ele estar acelerando, ele estaria acelerando, ou seja, teria mais quadros mostrando ele pegando velocidade. A partir do momento que ele atinge a velocidade necessária, ele vai ficar nessa constante de velocidade e na hora de frear, ele vai perder velocidade gradativamente. Você não pode fazer simplesmente o carro está aqui, andar e parar. Não, o carro simplesmente não para assim, só se ele bater. Então a ideia é essa de você começar o movimento, ganhar velocidade, perder o movimento devagar e parar. E não só algo sem vida, por assim dizer, algo parado. Isso é geralmente utilizado para, bom, veículos mesmo, coisas mais inorgânicas, como sei lá, brinquedos no parque de diversão. Ele vai ter essa ideia de ganhar velocidade, depois ele vai ter uma constante e depois ele vai descer. Continuando falar sobre os 12 princípios, eu trouxe também dois princípios que eu acho essenciais para você mostrar movimento através da animação. Um deles é o arc. O que seria arc? Seria arcos, como o próprio nome diz, essa ideia de arcos. Tudo que é orgânico, ele vai fazer arcos. Tudo que é vivo, ele vai produzir, geralmente, arcos. Por exemplo, eu estou falando aqui e o meu corpo, ele está fazendo constantemente essa ideia de arcos. Quando eu mexo minha mão, eu não simplesmente vou de um para o outro. Você vê que a palma da minha mão, ela faz um arco. Então, essa ideia é justamente usada para fazer algo parecer mais orgânico mesmo, algo vivo. Que você acredite que aquilo existe. Um exemplo que eu trouxe é que a Disney ela usa muito bem esse princípio da animação. O que eu trouxe é do filme Mulan, que demonstra o dragãozinho Mushu. E você pode ver que ele está fazendo uma expressão meio exagerada, mas ele está fazendo essa ideia de arcos, ou seja, ele está na frente, ele vai puxar para baixo, fazendo um arcozinho para baixo, e depois ele vai lançar as mãos para cima. Tanto a cabeça quanto as mãos, elas fazem esse negócio de arco. Então, geralmente ela é usada justamente para produzir algo mais orgânico mesmo. E junto com ela, algo que eles usam bem, é o secondary action, ação secundária. O que seria essa ideia de ação secundária? Bom, é muito bom falar dela com exemplos. Por exemplo, se você quer demonstrar que um personagem, um alguém está triste, você não vai simplesmente fazer ele com expressão triste. Não, você vai fazer mais ações
para alavancar a ideia de que ele tá triste. Por exemplo, no gifzinho que tem no slide, o personagem você vê que ele tá triste. Mas o que que ajuda, além da expressão dele, a dizer que ele tá triste? É uma lágrima caindo do olho, é ele levando a mão até os olhos, enxugando as lágrimas, ele ter esse pano. Ou seja, as ações secundárias, elas não vão competir com a ação principal. No caso, a ação principal aqui é mostrar que o personagem está triste. As ações secundárias, elas vão ajudar a passar essa ideia de que o personagem está triste. Então, ela funciona mais algo complementar do que algo que vai competir. O que leva para os outros dois princípios. O primeiro é o timing. Timing é mais puxado para a quantidade de quadros por segundo, ou seja, frames por segundo de uma animação. Geralmente você quer fazer algo muito rápido. Então, a ideia para você fazer isso é usar a mínima quantidade de quadros possíveis. Por exemplo, da navezinha, ele tem só 3 imagens. Que ela no começo, ela desacelerando, por causa do outro princípio da animação, ela desacelerando, perdendo movimento, e ela parada. Ou seja, comparado com o balão que está em cima, o balão, como tem muitos frames, ele está dando essa ideia de algo lento, uma passagem um pouco mais lenta em comparação com o avião mesmo. O avião ele dá essa ideia de velocidade mais alta. Já puxando já para o 10º princípio da animação, a gente tem a questão do exaggeration, ou seja, o exagero, que ele tem umas características bem puxadas para o 8º princípio da ação secundária, que a ideia é de exagerar o movimento. Por exemplo, você quer demonstrar que o personagem está com medo. Você não vai simplesmente fazer ele com medo, assim, curioso. Você vai fazer ele se abaixar, você vai fazer ele ficar com a expressão mais atenta, ele levantar mais a cabeça, fazer algo, procurar o que está deixando ele com medo. E essa questão do exagero não é só para medo, mas sim felicidade. Você quando está feliz, você simplesmente faz um sorriso. Isso é chato. Isso não dá uma ideia de felicidade. Mas quando você levanta os braços, quando você demonstra que está feliz, isso já passa uma ideia melhor do sentimento que você quer passar, da ideia do movimento que você quer passar. Então ela é sempre bom implementar, mas sem exagerar demais. Porque geralmente eu vejo muita gente errando na questão de exagerar demais o movimento. Ou seja, o personagem era para estar feliz, mas ele está eufórico de feliz. Então é algo bom para você implementar, mas na medida certa, sempre tomando cuidado. Já no 11º, é mais uma questão de desenho mesmo. É uma questão de desenho sólido. Ou seja, ele vai passar essa ideia de uma silhueta que seja facilmente identificável numa cena com muita gente. Algo que fazem muito, principalmente produtores de desenhos, são pegar a silhueta do personagem, deixar ela totalmente preta, só uma cor preta chapada plana nessa silhueta do personagem e botar ele no meio de uma multidão. Você tá conseguindo ver a silhueta dele, você consegue identificar no meio da multidão que aquele é o personagem? Perfeito. O seu desenho já tem uma base bem sólida, você já pode continuar a prosseguir. Mas se você vê que ele fica meio confuso, você não sabe dizer se o personagem está caminhando normalmente ou então fazendo uma pose um pouco mais complexa, porque a silhueta dele está um pouco borrando junto com o ambiente. Então é algo que pode ser trabalhado de forma mais minuciosa. Por exemplo, você não vai fazer um personagem de luta com os braços parados, assim, fixos. Você quer mostrar que ele está pronto para lutar. Você quer expandir os braços dele, mostrar que você está pronto para a luta. Então, a ideia não é mais puxada para animação, tem suas aplicações, mas sim na questão de visibilidade em relação a quem está vendo. No nosso caso aqui, vai ser geralmente o jogador. E o último princípio é um princípio chamado apelo, ou seja, appeal. O que é esse princípio? Ele dá essa ideia de fazer algo ser mais apelativo para o público que ele está focando. Ou seja, no exemplo temos uma criança.
mas é uma criança genérica. O que tem de interessante nessa criança? Em primeiro momento, nada. Então, o que esse princípio faz? Ele faz você pegar as características principais no caso desse menino, no caso a cabeça, o cabelo, o boné, e exagerar elas, fazer a cabeça um pouco maior, um cabelo mais jogado para frente, com menos cuidado. Você vai ter a questão dele ser um pouquinho mais magro, um pouquinho mais alto, para justamente demonstrar que ele é uma criança em fase de crescimento, talvez. Ou seja, a ideia é exagerar. Ele tem essa puxada junto para o princípio do exagero, mas mais no sentido de cativar o público do que fazer algo convincente. Então, essa é o último princípio que eu tenho para trazer aqui para vocês. E eu resolvi trazer algumas dicas antes de ir, já para ajudar nessa questão da produção dos jogos que vocês forem fazer. Primeira dica que eu dou: busque conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Estude. Eu sei que para algumas pessoas é chato ler livro, é chato você escutar um podcast, mas realmente é muito bom para agregar conhecimento. Eu trouxe dois exemplozinhos, muito bons por sinal, de livros para você ler. Um é um livro de Richard Williams, que ele foi o produtor e diretor do clássico da Disney, o Roger Rabbit. Ele fez um trabalho excepcional para a época, mostrando, usando os 12 princípios, tanto é que ele foi um dos que escreveu os 12 princípios, e ele demonstra exatamente como isso ajuda na ideia de ilusão de movimento no desenho. O nome do livro é O Kit de Sobrevivência do Animador, Animator Survival Kit. Eu não sei se ele é pago, com certeza deve ser, mas eu acho que tem possibilidade de você baixar na internet e dar uma lidinha depois. Ah, mas eu não quero focar na questão de desenho. Meu negócio é jogo mesmo. Tudo bem, a gente tem outra opção. A gente tem a opção do Game N, ou seja, Game Animation, que ele é mais focado para a questão de jogos, fala mais sobre a mídia, que é mais acessível para os jogadores, qual estilo de jogo vai determinar o tipo de animação que você vai querer, e como isso vai ajudar a você passar a ideia do jogo que você está querendo passar. Por exemplo, se é algo linear, uma animação em plataforma, num jogo com história, é uma boa ideia. Você não está justamente preso à ideia de fazer algo 2D porque a plataforma é 2D. Não, você pode fazer um jogo de plataforma 3D tranquilamente. Nada que te impeça. E esse livro, ele faz justamente essa ideia de, além de focar em jogos, mostrar como você pode aplicar ele em coisas do dia a dia. Eu não cheguei a ler completamente, mas eu pretendo, quando eu tiver tempo, terminar de ler, porque faz muito tempo que eu não leio. Uma dica muito importante, que eu queria chegar nessa parte, é conhecer as ferramentas para você produzir as animações. Não adianta você saber o que você vai fazer, mas não saber como fazer. Tá, eu já decidi tudo que eu quero da animação, mas onde é que eu faço? Bom, tem vários tipos. Tem o Blender, que ele é mais focado em animações 3D, mas ele dá a possibilidade de você fazer animações 2D. Ele é um software muito usado no mercado, desde antigamente até hoje. Ele é um dos que eu mais vejo assim se destacar, tanto em animações comerciais, filmes realistas, 3D, desenhos mesmo. Tem alguns desenhos da Netflix que foram feitos no Blender, eu não consigo me recordar agora de algum específico, mas tem muitos deles por aí, se você procurar. E outro que eu pensei em trazer foi o 3ds Max, do Autodesk. Ele é mais puxado para você desenvolver algo 3D do que você animar em si. Ou seja, se você está focando mais em 3D, o 3ds Max é uma possibilidade. Se você quer fazer algo 2D, mas não quer usar outros softwares, sempre tem um Blender. Ele é um porto seguro para qualquer tipo de animação que você quiser. Tanto que ele dá a possibilidade de iluminação, textura,
Ele dá uma timeline com keyframes, ou seja, pontos-chave da animação, que você pode voltar de um lado para o outro e dá a possibilidade de efeitos especiais, que é uma coisa que eu mal vejo em alguns outros softwares. É muito usado em VFX, Visual Effects também. E é um que eu recomendo para você que está começando essa ideia de querer virar animador. É um software que eu recomendo bastante. Mas vá com calma. Não é só porque, baixei, eu vou conseguir fazer uma produção do nível de uma empresa cheia de animadores. Não. Você vai começar com coisa básica mesmo. Uma bolinha pulando, um pêndulo girando, personagem se movendo. Se você tá vendo que você está avançando, você pode fazer dançando, interagindo com outro personagem, interagir com o ambiente. Se você quer saber onde aprender mais, tem cursos na internet, que alguns pagos, outros de graça. Geralmente pagos têm uma qualidade de ensino melhor. Não que isso faça com que os cursos grátis não sejam, mas vai depender de cada curso. E geralmente tem a opção mais viável, que é a opção de vídeo no YouTube. Ultimamente tem vídeo do YouTube para tudo. Blender não é uma exceção. Então eu recomendo que você veja bastante cada ferramenta, cada opção que você tem no Blender para poder desenvolver em cima dela. E a última dica que eu quero trazer aqui é buscar feedback. O que eu quero dizer com buscar feedback? Veja, não adianta você produzir algo e guardá-la para você. Você não vai... Tudo bem, você pode adquirir mais conhecimento analisando você mesmo, mas você não vai saber como outras pessoas veem a sua animação. A sua animação que você produz é a sua visão de algo, é a sua visão do mundo em alguma coisa. Quando você pede para outras pessoas verem, você vai ver que a realidade é diferente. Várias pessoas vão ver de outra maneira. Então, veja como a sua animação favorita foi produzida. Veja como ela começou, como foi a ideia, como foi, como é que ela foi produzida ao longo da roteirização dela. Uma parte boa é saiba diferenciar crítica boa de crítica ruim. Uma crítica boa é aquela que ajuda você a melhorar. Não é porque eu digo que sua animação é muito travada. Isso é uma crítica, dependendo do jeito que você fala, óbvio, é uma crítica boa. Se você vê que a sua animação está realmente muito travada, muito inorgânica, muito robótica, você vai querer voltar nos 12 princípios, vai querer dar uma olhadinha no que você pode melhorar, fazer a questão de mais arcos, a questão do timing, ajeitar a velocidade. Isso é um exemplo de feedback bom. O feedback ruim é aquele que não agrega em nada, muito pelo contrário, às vezes, na maioria dos casos, bota você para baixo. Por exemplo, a sua animação é ruim porque eu não gostei do estilo da animação. Tá, o estilo de animação foi algo que eu escolhi. Não é algo que, se eu mudar o estilo, vai melhorar completamente a animação. Claro, tem sempre a possibilidade dela melhorar, mas geralmente não é algo que vai impactar muito a sua animação. Justamente porque o que vai impactar é a aplicação dos 12 princípios nas ferramentas que você utilizou para você passar essa ideia. Vai depender sempre da ideia que você está tentando passar. Por exemplo, um desenho vai ser algo mais infantil, então óbvio que você não vai fazer algo com uma característica mais adulta, algo mais maduro, por assim dizer. Você vai querer utilizar bastante o princípio de exagero. Você vê que a Disney ela atinge bem esse ponto. Na questão que ela exagera o rosto dos personagens, fazem olhos grandes, bugalhados, para justamente chamar a atenção de um público mais infantil. Então, a ideia de crítica, aceitar crítica, vai depender do tipo de pessoa que você está perguntando, do tipo de animação que você está produzindo, a ideia que você quer passar. Mas geralmente eu aconselho, principalmente, você buscar ajuda de pessoas que sabem, pessoas profissionais. Claro, você pode perguntar para amigos seus, mas você vai querer também a opinião de alguém que sabe do que está falando, alguém que sabe da crítica. Então, tenha cuidado com o que você pergunta para não querer se decepcionar, infelizmente.
E, bom, por hoje, por agora é só. Queria agradecer a todos vocês por terem assistido. Queria agradecer o pessoal da produção por estar comigo nessa empreitada. Queria agradecer os produtores de Libra, os tradutores de Libra, por justamente conseguirem traduzir tudo que eu estiver falando. E é isso. Eu vejo vocês em qualquer outro momento. Eu vou produzir uma outra oficina falando de programação e eu recomendo vocês irem lá dar uma olhadinha.